A paz do Senhor, povo de Deus. Que bom poder estar aqui uma vez mais nas redes sociais para trazer uma reflexão da palavra de Deus e juntamente com vocês chegarmos a denominadores comuns no que tange a algo que gere edificação, fortalecimento e enriquecimento para cada uma de nossas vidas. Tenho a grata alegria de poder, nesse momento, glorificar ao Eterno Pai por mais esta rica oportunidade. E dentro daquilo que o bom Deus nos concede nesta manhã, eu quero abraçá-los. Eu quero poder, na verdade, dar um abraço fraternal a cada um dos meus amados e queridos irmãos e dos muitos amigos que sempre nos dão o prazer de estar conosco em nossas lives. De sorte que esta manhã o bom Deus reservou para todos nós, a fim de que pudéssemos trazer uma reflexão bíblica, e a mesma nós queremos dar um tema, ou intitulá-la, conforme o texto sagrado que leremos em Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao 15. Um tratamento por Deus dos pés à cabeça. Tá bom? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele nos impulsiona a esta leitura e nos diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ora, queridos e amados irmãos, em Hebreus 12, nós encontramos verdades essenciais para se viver esse cristianismo autêntico, onde, além de ser autêntico, precisa ser relevante em nossos dias. Por isso, temos nos esforçado em aprender e a aplicar estas verdades às nossas vidas, para sermos, de fato, uma igreja que faça toda a diferença em nossa sociedade. Existe algo, queridos e amados irmãos, que às vezes nós nos sentimos um tanto quanto sem nos permitir. Ninguém gosta de ser exortado. Essa aqui é uma grande verdade. Mas, biblicamente, é um fator necessário, tem uma importância. Lógico que a exortação, o apóstolo Paulo é categórico em poder dizer isto à igreja em Coríntios, que aquele que exorta também precisa aprender a consolar. Lógico, o grande Deus, ele usa o profeta Isaías para nos dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Deus exorta, mas Deus também consola. Da mesma forma, nós precisamos também aprender a consolar, principalmente quando nos utilizamos da exortação. E a exortação nada mais é um chamado, uma atenção para que a gente possa realmente colocar em prática o ensino no qual o bom Deus tem reservado para que vivenciemos o mesmo. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, ele na verdade, ele nos exorta à perseverança da vida cristã. E muitos, na verdade, acabaram caindo, fracassando no pecado, ou até mesmo se permitindo a coisas que não agradavam a Deus, e devido a essa questão, eles amuquinharam na fé. Vamos dizer essa expressão bem cearês, essa expressão bem nordestina. De sorte que nós precisamos observar
esta carta aos Hebreus, de forma que na igreja primitiva havia alguns irmãos que estavam esmorecendo. É tanto que no capítulo 10, versículo 25, Paulo vai informar que a gente não devia deixar de se congregar como alguns, né? Hoje, diante de tantos desigrejados, hoje, diante de tantas pessoas que acabam realmente se permitindo a esta situação, ele chama a atenção. E é interessante que no texto aos Hebreus 10 e 25, Paulo é categórico em dizer que são alguns, e não são todos. São alguns que se permitiram a tal situação. E a maioria, ou seja, aqueles que permanecem, aqueles que estão incólumes, aqueles que estão fortalecidos em Deus, aqueles que estão sempre colocando a sua vida aos pés da cruz, buscando a Deus enquanto se pode achar, invocando enquanto Ele está perto, esta maioria precisa verdadeiramente conduzir estas pessoas a que sejam restabelecidas, sejam restauradas, retornem a uma vivência cristã fortalecida na graça, no amor de Deus e perseverando na fé que uma vez foi entregue aos santos. Portanto, o capítulo 12 é uma exortação à perseverança, mas também é um tratamento para a vida de quem porventura se permitiu a estar dentro desta perspectiva de fraquezas, ou até mesmo de estar em uma situação um tanto quanto comprometedora. E o autor da carta aos Hebreus chama a atenção, exorta, e além de exortar, passa na verdade o tratamento necessário a fim de que a pessoa seja restabelecida, a pessoa retorne ao convívio, retorne a uma vivência cristã prática, onde o nome precioso de Cristo seja louvado, glorificado, exaltado e enaltecido. Lembro-me perfeitamente da história, da narrativa bíblica, de que Ana, ela tinha um cuidado todo especial de anualmente visitar Samuel no rancho dos profetas em Siló. E ela trocava a túnica de Samuel anualmente. Ela estava ali sempre fazendo e tendo este cuidado com o seu filho. O Samuel estava sob os cuidados de Eli, estava sob os cuidados ali do rancho dos profetas, mas ela também tinha o cuidado de levar estas túnicas a fim de que Samuel pudesse estar sempre vestindo-se de forma adequada para dar continuidade ao seu ministério profético. Eu entendo perfeitamente, dentro de uma aplicação, de que há uma importância muito grande das lideranças, dos sacerdotes, de trocar, na verdade, a túnica da igreja. Anualmente, refletir, fazer com que a membresia adentre dentro de um padrão de reflexão, onde haja mudanças, e mudanças que possam, na verdade, serem assertivas, bíblicas, cristocêntricas, edificantes, a fim de que possamos estar dentro da perspectiva do céu, tendo uma vivência em Deus e buscando realmente o fortalecimento e estarmos dentro daquilo que o bom Deus reserva para a nossa vida. Nós, pastores e líderes de modo geral, estamos tentando, na verdade, conduzir a este padrão e fazer com que a igreja ela possa receber túnica nova, túnica esta que possa realmente fazer com que ela caminhe, com que ela, no seu jornadear, ela encontre respaldo e fortalecimento para continuar de pé. E nunca esqueçamos que precisamos estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo maior para que possamos continuar firmados nele, firmados na sua palavra e crendo verdadeiramente que Ele reserva para as nossas vidas o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem desceu nada semelhante ao teu e ao meu coração. É o que Ele reserva para todos aqueles que o amam. De sorte que nós contemplamos no texto sagrado o tratamento que o autor da carta
traz para aqueles que porventura fraquejaram, para aqueles que se permitiram a estas circunstâncias, e circunstâncias estas que estas pessoas precisavam de um apoio bíblico, precisavam de um apoio de irmãos, onde pudesse reconduzi-los a esta vida de restauração. É tanto que o autor da carta vai dizer, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Ora, eu entendo perfeitamente, e olhando para este texto, que mãos fala de trabalho e de um trabalhador. E se as mãos falam de um trabalho e de um trabalhador, então ela também vai falar de agilidade, de defesa, de coordenação. Porque, vejam bem, nós precisamos estar verdadeiramente olhando para o trabalhador, ou seja, e para aquele que trabalha, como também para o trabalhador, e a agilidade que ele precisa ter em todas as coisas, tanto de defesa como de coordenação. Afinal de contas, nós temos que entender que não fomos chamados para um campo de recreio, nós fomos chamados para um campo de batalha. E nesse campo de batalha, nós temos um pano de fundo de luta, onde normalmente a maior luta é travada na mente. E nós precisamos estar com o nosso capacete da salvação, com a nossa armadura verdadeiramente em dias, a fim de que a gente possa realmente suplantar estas adversidades. E o capacete da salvação, ele vai nos dar a consciência, vai nos deixar conscientizado de o quanto nós precisamos realmente anular todas falácias, todas ilações que o inimigo tenta, na verdade, colocar em nossa mente, a fim de nos tirar do caminho, a fim de nos tirar do propósito divino. Precisamos desta agilidade, desta defesa, desta coordenação. Paulo vai escrever em Filipenses 4 e 7 e vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Portanto, nós vamos precisar de autoridade, de gesticulação. Glórias ao Senhor. Não esqueçamos o que fez Moisés. Moisés estava no monte, e estava no monte com suas mãos levantadas. Enquanto ele estava com suas mãos levantadas no monte, Israel prevalecia. Israel ganhava a batalha. Estava sempre sobrepujando e suplantando o exército dos amalequitas. Porque as suas mãos estavam levantadas. Precisamos estar verdadeiramente dentro desta perspectiva de entender que, como trabalhadores, precisamos, na verdade, que as nossas mãos estejam sendo ágeis. Ágeis no trabalho, ágeis na nossa coordenação, ágeis a fim de que saibamos nos defender do que é mal, saibamos nos defender daquilo que é ruim e que tem tentado prevalecer contra a nossa vida. Mas este tratamento começa com as mãos, e de repente o autor da carta aos Hebreus, ele sai dessa questão das mãos e volta-se para os joelhos. Ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E quando olhamos para essa questão de joelhos desconjuntados, nós vamos entender e compreender que o joelho fala da firmeza, da força, de uma longa caminhada que precisamos, na verdade, exercer ou vivenciar. É o equilíbrio do corpo, é o que segura o corpo para que o corpo não caia. Vamos precisar sim de uma vida de oração, vamos precisar sim de estar clamando a Deus, de usar na verdade os nossos joelhos como uma grande arma, uma arma muito poderosa, diga-se por sinal, uma arma onde nós podemos verdadeiramente estar humilhados, quebrantados na presença do Deus Todo-Poderoso, a fim de que possamos adquirir intimidade com Deus e um recurso para todas as áreas da nossa vida. E saibamos lutar de forma correta. Joelho desconjuntado vai falar exatamente de alguém que já não ora há muito tempo. De alguém que já não exerce esta tarefa. De alguém que já esqueceu de que este campo de batalha se faz necessário de exercermos os nossos joelhos,
de andarmos de joelhos, de vivermos de joelhos na presença de Deus, para que possamos nos recuperar, como também possamos vencer toda e qualquer guerra que porventura estiver à nossa frente, como também aqueles que estiverem à nossa retaguarda, sejam eles também desbaratados e não se acheguem até nós, porque o nosso Deus é Ele quem peleja por nós, e nós vamos ficar calados, conforme Êxodo 14:14. Portanto, queridos e amados irmãos, vamos compreender que joelho desconjuntado fala de uma pessoa que manca, que vive manquitolando, que se arrasta, ou que está, na verdade, caído. É tanto que o autor da carta aos Hebreus, ele faz, na verdade, esta aplicação, traz este tratamento de levantar as mãos, de retomar de retornar as mãos levantadas, de clamar ao Deus dos céus e de estar de joelhos, de restaurar a nossa vida de oração, de restaurar a nossa vida de intimidade, para que possamos alcançar vitória para o louvor da glória do nome do Senhor. Mas ele vai dar continuidade ao tratamento. Ele começa com as mãos levantadas, vai para os joelhos desconjuntados e declara: fazer veredas direitas para os vossos pés. Glórias seja dado o nome do Senhor. Para quê? Para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. A palavra vereda significa estreito, atalho ou senda. Veredas também significa vida moral, as verdades da salvação. Os pés vai falar da nossa caminhada. Como é que nós estamos caminhando? De que forma estamos caminhando? Estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória? Ou estamos caminhando vacilantes? Estamos caminhando cheios de incertezas? Estamos caminhando despreparados? Estamos caminhando de forma que não estamos dando crédito àquilo que está escrito e revelado para a nossa vida. Fazer a vereda direita para os nossos pés. O texto faz menção de alguém que está mancando, de alguém que vive manquitolando, ou de alguém que não está realmente dentro daquilo que se faz necessário o mesmo vivenciar. De alguém que não está bem na vida cristã. Esse irmão está fraco. Ele está fraco e por estar fraco, ele manca. E por mancar, ele verdadeiramente demonstra que está ferido. Quantas feridas na alma. Quantos, na verdade, não estão feridos no coração. Quantos não estão feridos por não saberem lidar com situações, não saberem lidar com palavras malditas, não saberem lidar com situações que não estão bem resolvidas. Tudo isso fez com que houvesse, na verdade, este manquitolar. Fez com que os seus pensamentos ficassem cocheando entre dois pensamentos. Mas a mensagem de Deus, a mesma que o profeta Elias deu para o povo de Israel no Monte Horebe: se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui. O Senhor nosso Deus é aquele que restaura, é aquele que fortalece, é aquele que levanta, é aquele que abençoa, é aquele que direciona, é aquele que nos dá força, é aquele que faz com que tenhamos fé nele, e fé com suficiência para podermos vencer qualquer situação adversa e contrária na nossa vida. Portanto, chegou o tempo de fazer vereda direita para os nossos pés. Bendito seja o nome do Senhor. E este fazer veredas vai fazer com que eu receba a cura, eu seja sarado. Eu preciso consertar o meu caminhar, eu preciso consertar o meu andar. De sorte que a mensagem, conforme a primeira epístola de João, capítulo de número 2, se não me engano, versículo de número 6, ele vai dizer: da forma como eu recebi a Cristo Jesus, eu devo andar nele. É assim que declara também Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo de número 6.
6. Eu preciso andar na obediência, eu preciso andar na fé, eu preciso andar de forma ereta, eu preciso andar de forma a glorificar, eu preciso andar de forma que eu exalte, eu preciso andar de forma que eu bendiga o nome do Senhor em tudo que eu sou, em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho. Eu preciso andar dentro de uma perspectiva onde o nome de Deus seja louvado, glorificado, exaltado e bendito em minha vida. Portanto, fazer veredas direitas nos arremete a verdadeiramente começar a consertar o meu altar, a consertar a minha vida, a ter um caráter santo, a ter uma vida de testemunho, a ter uma vida onde o nome de Deus seja exaltado, onde eu tenha o Senhor como aquele que é primeiro na minha vida, onde Ele é maior, onde Ele é grande, onde Ele é soberano, onde eu reconheço que Ele é Senhor da minha vida, porque eu recebi não só como Salvador, mas também como Senhor da minha vida. Portanto, fazei veredas direitas para os vossos pés. Voltar ao caminho estreito, ou seja, voltar às verdades bíblicas, permitir que a palavra trate a minha vida, que a palavra trate o meu caráter, permitir que a palavra me santifique, visto que é a mesma, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, queridos e amados irmãos, o tratamento trazido pelo autor da carta aos Hebreus, ele começa com as mãos levantadas, ele vai para os joelhos desconjuntados e vai para as veredas da justiça. Aí, então, ele agora vai para transmitir a paz. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isto aqui são os olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Seguir a paz com todos fala de união, fala de unidade. Unidade na doutrina, unidade no relacionamento, unidade, aleluia, para que possamos, na essência, estarmos dentro da perspectiva que o Eterno reservou para a nossa vida. Havia na igreja em Filipos duas irmãs que infelizmente não estavam andando dentro daquilo que era para ser vivenciado. É tanto que Paulo escreve para as mesmas, Evódia e Sintique, e ele escreve dizendo: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Nós podemos até, amados irmãos, ter alguns pensamentos contrários, mas na essência não. Na essência não temos, na verdade, que discordar. Na essência, nós precisamos estar de acordo, precisamos estar na unidade, precisamos estar dentro daquilo que Deus reservou para a nossa vida, porque é coisa boa a unidade da fé, a unidade doutrinária, a unidade de vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas dentro da diferença, podemos viver a unidade. É como marido e mulher. Homem e mulher são diferentes, mas para que possam ter uma vida satisfatória, eles são unidos através dos laços do matrimônio. E os laços do matrimônio requer que haja, na verdade, um ajustamento, conforme declara Gênesis 2:24. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. A expressão serão é o ajustamento que precisa haver na vida conjugal. Da mesma forma, nós precisamos nos ajustar à vida cristã para vivermos dentro do padrão, para vivermos dentro daquilo que está reservado para o louvor da glória do nome do Senhor. Seguir a paz com todos e não com alguns, mas com todos. É isto que a palavra vai nos orientar. A unidade do corpo de Cristo é o que nos torna capazes de termos diversificação, mas sem divisão. Somos diversos, mas não, aleluia, dividimos. Nós estamos unidos. Nós estamos unidos no propósito, estamos unidos na fé, estamos unidos na doutrina, estamos unidos dentro daquilo que a palavra reserva para a nossa vida.
É isso que o autor da carta traz para a nossa vida. É o tratamento. E ele trata do pé à cabeça. Levante as mãos. Torne a levantar as vossas mãos. Os seus joelhos desconjuntados. Siga veredas, aleluia, direitas. E siga a paz com todos. E a santificação para que ninguém deixe de ver o Senhor. Glórias ao Senhor para todo sempre. Portanto, o importante para termos a Deus, para vivermos uma vida em Deus, é a santificação. E aí, queridos, está escrito, a palavra de Deus nos revela, desde o Velho Testamento, Levítico capítulo 20, versículo 26, sede santos, porque o Senhor é santo. O apóstolo Pedro também ratifica a mesma expressão de Levítico, escrita por Moisés, na sua primeira carta, capítulo 1, se não me engano, versículo 18. Ele também declara estas mesmas palavras: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A santificação, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. A santificação é estarmos separados para Deus. A santificação bíblica, ela não está pautada, na verdade, em coisas humanas. A santificação bíblica está, na verdade, nos conduzindo a uma vivência, onde esta vivência seja para a glorificação do nome do Senhor, onde o que está dentro de mim vai refletir no exterior. Eu costumo sempre a notificar a igreja do Senhor e passo a notificar os queridos internautas que nos estão nos dando o prazer de estar sintonizados nesta live, tanto no Facebook como no Instagram. E eu quero deixar claro para todos vocês que não é, na verdade, o bom costume que transmite doutrina. É a doutrina que vai gerar bons costumes. É isso que nós precisamos compreender. É a boa doutrina, a doutrina da palavra, a doutrina da santificação, a doutrina da fé, a doutrina da igreja, a doutrina dos anjos, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina dos dons espirituais. Tudo isto é quem vai, na verdade, nos dar bons costumes, vai nos alicerçar e vai nos dar uma condição de verdadeiramente viver para a glória do nome precioso de Cristo Jesus. A santificação, ela vem de dentro para fora. Santificação significa separação, uso exclusivo de Deus. O sacerdote antigo testamentário, ele tinha uma mitra na sua testa e lá estava escrito: santidade ao Senhor, ou seja, uso exclusivo para Deus. Próprio apóstolo Pedro nos declara na sua primeira epístola que nós somos sacerdócio santo. Precisamos viver uma vida sacerdotal, visto que João declara, escrevendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que o reino de Deus é um reino de Deus, de reis e sacerdotes. Se somos sacerdotes, precisamos viver uma vida santificada. E se esta vida é santificada, veremos ao Senhor. Se esta vida é santificada, teremos intimidade com o Senhor. Se esta vida é santificada, através da palavra de Deus, através da boa doutrina, vai gerar algo no meu interior, ao ponto de que eu quero viver para a glória dele. Eu quero exaltar o nome dele. Tudo que eu faço para o louvor da glória dele. E vai cumprir-se o que declara Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 10, 31. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 5. A expressão de Moisés, quando narra o fato, quando explica para todos os leitores da palavra de Deus, quando ele se achega ao Senhor através da sarça ardente que queima, que na verdade está ateada a fogo, mas ela não se desfaz, continua lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. A expressão é: Deus continuou: não te achegues para cá,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. A expressão terra santa significa terra separada. Isto é, o que faz daquele espaço ser santo é a presença de Deus. E se Deus está na minha vida, se Deus está habitando no meu viver, como declara Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6:19, que somos templo e morada do Espírito Santo, então eu preciso entender, aleluia, que nós somos santos porque fomos feito habitação de Deus. E se fomos feito habitação de Deus, esta habitação precisa estar santificada, iluminada, reservada, resguardada, para que em tudo na nossa vida venha glorificar, bendizer e adorar o nome precioso de Jesus. Portanto, santificação deve ser separação de e para. Um dos paradigmas diabólicos que precisamos quebrar hoje na igreja é o de que podemos servir a Deus sem rompermos com o mundo ou as práticas mundanas. Eu preciso compreender o que declara o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, que diz que verdadeiramente que aquele, aleluia, que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, esta palavra mundo, nós vamos ter 3 que vão explicar de forma categórica o quanto, na verdade, ela tem um significado importante. Nós vamos ter o mundo cosmos, o mundo quando se trata, aleluia, de planetárias, de nebulosas. Deus criou o mundo, Deus fez o mundo, Deus fez o sistema solar, fez as galáxias, tudo que está escrito, aleluia, no cosmos. Deus está assim escrito na sua palavra. Deus amou o mundo. Quando ele fala neste mundo, ele está falando mundo Terra, planeta Terra, o mundo em que as pessoas estão ali, essas pessoas estão vivendo nesta terra que ele criou. Mas Deus também fala na sua palavra, no grego aion, Deus não, aquele que ama o mundo, ou seja, o mundo aion, desse sistema de Satanás, esse sistema promovido pelo reino satânico, quem vivencia este mundo, Deus, em hipótese alguma, estará na sua vida. Quem ama este mundo, quem ama estas práticas, é por isso que torno a repetir que nós precisamos quebrar hoje. Nós não podemos servir a Deus sem rompermos com o sistema do mundo, com o sistema de Satanás, com o sistema ideológico, imundo, imoral que está aí. Nós precisamos viver uma vida de glorificação, porque quando uma pessoa é convertida por Deus, é separada do mundo para uso exclusivo a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, compreenda que não é uma roupa que vai me santificar, não é o pastor quem vai me santificar, não é, na verdade, um sistema religioso que vai me santificar. Quem santifica a nossa vida é Deus. Deus é quem nos santifica. Toda cultura tem o seu padrão de sagrado. Esses padrões são também chamados de tabu e são relativos de cultura para cultura. Todo tipo, porém, de santiada criada pelo homem é inútil, mas a santificação que provém do Pai, que provém daquele que é bom, daquele que transforma, daquele que edifica, daquele que gera na nossa vida um modelo, um padrão que glorifica e que exalta o nome precioso de Jesus. É este o padrão que a gente precisa viver. E é esta santificação que Deus deseja para a nossa vida. E é Ele quem nos santifica. E que é a palavra de Deus quem vai gerar a santificação para o meu viver, para a sua vida, para que a glória seja dada a Ele. E não para homens, e não para religiões, mas para aquele que verdadeiramente nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. A santificação, ela requer apresentação. Glórias a Deus. No ato da salvação ou da conversão a Deus, ou da santidade da salvação, Deus opera de forma soberana e irresistível.
no processo de santificação. Deus trabalha naqueles que se oferecem. A participação do crente é requerida por Deus, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com a inteligência, o culto com a razão, o culto que eu sei, o que eu ofereço a Deus, o que eu estou a ofertar ao meu Deus, o que eu estou a vivenciar na presença do Deus Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O termo apresentar significa oferecer, dedicar exclusivamente. Glórias ao Senhor. Não é uma ordem, mas um convite. Sou eu que estou sendo convidado a apresentar. Paulo está rogando para que eu apresente. Eu recebo o convite de viver uma vida santificada, de viver uma vida de louvor, de glorificação, de exaltação e de enaltecimento àquele que vive e que reina para todo sempre. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Aqui não é um ato separado da salvação, é um ato de continuidade, de uma vida contínua na presença do Senhor, vida santa, vida santificada, vida redimida, vida comprometida, vida de louvor, vida de gratidão, vida de glorificação àquele que vive e que reina para todo sempre. Portanto, queridos e amados irmãos, eu quero finalizar esta palavra, aleluia, que o bom Deus colocou em meu coração para transmitir a cada um de vocês nesta live, esta manhã. Quando ele finaliza o tratamento, dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí é cuidado com o coração. Vejam bem como o tratamento é dos pés à cabeça. Tornar a levantar as mãos, os joelhos desconjuntados, fazer veredas direitas, para que possamos caminhar de forma correta, dentro da obediência, dentro da fé, dentro do que está reservado, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala do nosso olhar, fala da nossa vida, da nossa intimidade, do nosso bom relacionamento com o Senhor, e não nos privar da graça de Deus. Não nos privar da graça de Deus, para que não brote nenhuma raiz de amargura, para que não brote nada que venha nos separar, nos afastar, nos deixar fracos, nos deixar debilitados, nos deixar de forma que não possamos prosseguir, não possamos continuar, sem esquecer de que Deus não tem prazer na alma que recua. Deus tem prazer na alma que avança, que prossegue, que dá continuidade. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, eu tenho que ter cuidado. Se fala de coração, nós precisamos nos voltar para o que declara Salomão, capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ora, quantas pessoas não estão guardando ressentimento? Quantas pessoas não estão guardando ódio? Quantas pessoas não estão guardando mágoas? Quantas pessoas não estão guardando frustrações? E estão guardando em seu coração. O seu coração é lugar de presença de Deus, é lugar da graça de Deus, é lugar do amor de Deus, visto que o amor de Deus fora derramado em nossos corações, como declara Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Eu preciso fazer da mesma forma que em meu viver ocorra aquilo que o salmista Davi escreveu no Salmo 119, versículo de número 9 em seguir, quando ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Ele declara: observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos, queridos e amados irmãos, verdadeiramente guardar, aleluia, o nosso coração. Tem muita gente colocando lixo no seu coração. Tem muita gente colocando, permitindo que todo lixo seja guardado em seu coração. Você é um altar de Deus ou você é um monte de lixo? Não guarde lixo no seu coração. Não queira isso na sua vida. Guarde o que é bom. Guarde o que é glorioso. Faça como o apóstolo Paulo, que escreveu em Filipenses capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo 7, quando ele diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E tudo que é bom,
tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem boa fama, é o que deve ocupar a vossa mente. Glória seja dado o nome do Senhor. Comece a pensar em coisas boas, comece a viver coisas boas, comece a contemplar coisas boas, aleluia, porque é isso que o Senhor, na verdade, reserva para a nossa vida. A nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio, conforme declara Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B do versículo. Então, que o meu falar seja um falar, aleluia, de coisas boas. Profetize a palavra, viva a palavra, profetize a palavra, mesmo em momentos difíceis, mesmo em situações contrárias. Não esqueça o profeta Ezequiel, que foi conduzido ao meio de um vale de ossos sequíssimos, e lá no meio de vale de ossos, o Espírito do Senhor disse: profetize, profetize a este vale, profetize a estes ossos, comece a profetizar, profetize a palavra, profetize a palavra. Deus vai mudar a história, Deus vai fazer veredas direitas, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te edificar, Deus vai fazer com que você sinta uma alegria inefável, uma alegria imensurável, onde você vai suplantar toda e qualquer dificuldade que porventura você está vivendo. Portanto, de tudo que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque é dele que procede todas as saídas da vida. Glória seja dado ao nome do Senhor para sempre. Quando nos deparamos com um assunto desta natureza, glórias ao Senhor, é porque muita gente está realmente com algum problema, está com um problema muito sério, está com lixo na alma, está com lixo no coração. Você precisa ser curado. Deus em Cristo, esta manhã, nos arremete a uma palavra para o teu coração. Ele quer trazer cura para a tua alma. Ele quer trazer cura para o teu coração. Você não vai viver mais assim. Você não vai viver mais desta forma. Deus agora está transmitindo algo glorioso, tremendo, poderoso, que está arrancando estas mágoas. Você não vai se privar da graça. Você não vai se privar da palavra. Você não vai se privar, aleluia, não vai deixar nenhuma raiz de amargura brotar, mas você vai deixar a palavra fazer algo tremendo, vai gerar perdão, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer renovo, vai trazer restauração, vai trazer uma vida transformada, redimida, para a glória do nome precioso de Cristo Jesus. Faça como Davi, no Salmo 51, quando ele ora, quando ele salmodia e diz: cria em mim um coração puro, um coração reto, um coração inabalável. Glórias ao Senhor. O que é que declara neste mesmo Salmo? O salmista declara no versículo 17: a um coração quebrantado e contrito tu não rejeitas, ó Deus. Aleluia. Quebrante-se na presença do Senhor. Viva o Evangelho. Não se prive da graça do Evangelho. Não se prive do favor de Deus. Ele restaura. Ele te levanta. Ele te perdoa. Ele te renova. Ele traz nova vida para a sua vida nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Concluo dizendo a você: deixa Deus tratar você dos pés à cabeça. Deixa Deus tratar da tua vida dos pés à cabeça. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele não te quer apenas pela metade, Ele te quer completo. Ele quer você em toda a sua completude. Aleluia. Todo o teu corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito, Ele quer que seja conservado, irrepreensível até a volta dEle. Ele quer tudo. Para Deus, ou você é 100% dele, ou então não vale. Aleluia. Ele quer 100% da sua vida, porque Ele deu 100% da sua vida para a nossa vida. Que você possa receber esse tratamento de Deus nesta manhã. Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus em Cristo te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre todo o teu ser, e você possa gozar de paz, de alegria, de renovo, de restauração e desta graça inefável, gloriosa, transformadora e alentadora. Rogo a Deus a bênção dele sobre tudo
e sobre a sua vida e sobre todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.